Boa noite, uma alegria novamente estarmos reunidos, desta forma online, pelo nosso canal do Facebook, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, mas o coração sempre acolhedor de todos nós, e dessa forma nós vamos então dar início a esse nosso segundo encontro da Escola de São José, pedindo a sua intercessão, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, que nos fortaleça e nos dê o entendimento para tudo que formos estudar, rezar nessa noite de hoje. E também um mês muito especial para nós, na nossa igreja, o mês de Maria, estamos no mês de maio, é um mês onde nós redobramos a nossa atenção e a devoção ao terço. Maria, que junto com São José, se dispôs a acolher todo esse projeto de Deus, que é a nova vida, a renovação para a salvação de todos, da qual veio Jesus Cristo. Estamos então aqui falando da Sagrada Família, onde eu acolho a todas as famílias de nossas paróquias, aqui de Poços de Caldas, de outras regiões que a gente sabe que está nos acompanhando, a nossa gratidão. Então vamos, você que está em casa agora, fazer um pouquinho de silêncio, tentar acalmar um pouquinho o nosso coração, para iniciarmos rezando a oração do Espírito Santo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste nos corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido a vocês também, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, a rezarmos uma Ave Maria, pedindo à Mãe que nos dê toda a mansidão e a ternura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E continuando a nossa oração inicial, nós que desde o primeiro encontro nos colocamos a rezar a oração que o Papa Francisco fez nessa sua carta, intitulada a Carta Apostólica a São José pelos 150 anos. Então vamos rezar, e assim aos poucos a gente vai gravando, vai guardando no coração esta linda mensagem que vamos trabalhar um pouquinho hoje. Ela está aí no seu vídeo, rezemos juntos. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Muito bem. Feito então a nossa oração inicial, nós vamos dar início aos nossos estudos. Espero que, assim como no nosso primeiro encontro, possamos todos nós apreciarmos, possamos nós mergulhar neste mundo de São José, nessa figura paternal, nessa figura da qual o próprio Deus confiou o seu Filho Jesus Cristo. Só fazendo uma breve revisão, embora fica gravado aí no Facebook o primeiro encontro,
falamos da cronologia papal, né, para entendermos um pouco toda a história de São José dentro da igreja, principalmente nesses 150 anos, todos os seus títulos, os reconhecimentos que foram feitos, né, e desde lá do Papa Pio IX, em 1870, até agora, 2021, com o Papa Francisco. Só quero fazer aqui uma ressalva da primeiro nosso encontro. Quando eu mencionei o Papa Pio IX, ele é já beato, né, está em processo de santificação, canonização dentro da nossa igreja. Ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II em setembro de 2000. Então, toda vez que nós nos dirigimos, né, mencionamos o nome, seja leigo, religioso, que está nesse processo, nós precisamos mencionar, porque são reconhecidos pela igreja. Então, o Papa Pio IX é reconhecido beato. E começando agradecendo a todos que participaram do primeiro encontro, tivemos algumas perguntas, sugestões, agradecimentos ao longo desses 15 dias em que podemos encontrar aqui na igreja, em outros locais. Foi muito bom a receptividade de todos vocês, com carinho agradecemos, e isto mostra que nós estamos, embora com essa situação que vivemos de distanciamento, os nossos corações estão unidos no amor de Deus e na devoção a São José, né? Então, vamos dizer assim, esse feedback é muito importante. Como eu já disse, até a sugestão foram feitas, e uma delas eu vou colocar aqui, que eu achei interessante, e fica aí como um projeto para o próximo encontro, que até falando com o nosso pároco, né, o Padre Lucas, esse encontro, dessa forma, ele pode ser, por que não, realizado daqui 2 anos, 1 ano, a hora que nós pudermos estar reunidos, né, presencialmente, fizermos esse estudo com todos aqui no salão, para debatermos, dividirmos em grupo, enfim, usar toda a dinâmica para que o nosso aprendizado seja melhor, tá bom? Então eu agradeço muito essa nossa irmãzinha, que até de outra paróquia, só vou guardar o nome aqui, né, não é necessário mencionar, mas agradecer muito de coração essa sugestão de fazer uma apostila, não só ficar aparecendo no vídeo as citações bíblicas e as importâncias do tema abordado, mas que pudéssemos fazer uma apostila. Isso está assim no nosso coração e vamos colocar em prática. Muito obrigado. Uma outra pergunta também que eu achei assim, interessante, que um irmão perguntou para mim, quando que São José foi reconhecido santo na igreja? Ele achou que fosse de uma data para frente. Aí eu expliquei para ele que Nossa Senhora e São José, como foram os escolhidos do próprio Deus, né, eles já se tornaram santos na aceitação da Sagrada Família, acolhendo Jesus como pai e como mãe do menino Jesus. Então, São José não é como outros santos, São Francisco, Santo Antônio e vários outros devocionários que vocês têm, não é sobre essa questão. São José, então, desde que ele foi escolhido, foi chamado para essa missão paternal, se tornou santo diante de Deus e para todos nós. Por isso celebramos ele com tanta devoção. Então, falando de São José, dessa paternidade, nós vamos voltar um pouquinho a essa oração, para que vocês gravem bem. Às vezes nós rezamos e a gente faz a oração repetitiva, né? E às vezes não capta ou não percebe a importância do que estamos, às vezes, rezando, né? A paternidade de José, e nós vamos entender isso por citações bíblicas também nessa noite de hoje. Nós percebemos na primeira fase da oração, salve guardião do Redentor. E esse guardião é o Pai, né? O Pai de Jesus.
Esse guardião do Redentor é uma carta, né, uma encíclica papal também, do Papa João Paulo II, Redentores Custos, que lá na frente nós vamos estar estudando um pouquinho devido à sua importância, que foi em agosto de 1989, né, por João Paulo II. Então, logo no início dos nossos encontros, nós estamos rezando: Salve, guardião do Redentor. Essa é a nossa fé, essa é a nossa devoção, e essa é a maneira que precisamos, né, e devemos ter para com São José. E já na segunda estrofe, o Papa nos escreve assim: mostrai-nos Pai também para nós. Essa é a necessidade. Nós sabemos, lá pelo primeiro encontro, que São José, né, é aquele santo que os papas se recorrem muito em todas as situações mais difíceis. Então, quando nós estamos em dificuldade, nós pedimos ajuda a quem? Ao nosso Pai. Então, nosso Pai espiritual, São José, socorrei-nos sempre. Para que a gente fortaleça mais essa noite de hoje, eu vou pegar o texto de Mateus 1, 18, 23, e dentro dessa passagem bíblica, né, nós vamos perceber a presença de José no Evangelho de Mateus. É interessante que os 4 evangelistas, embora falam tão pouco de São José, e já mencionamos e sempre vamos frisar que é o santo que ele não tem nenhuma fala sua, né, pronunciada dentro do Evangelho, mas é uma ação de muito amor, de muito acolhimento e de missão mesmo que ele realizou. Sei que muitos de vocês têm um conhecimento sobre São José, né, devido à sua devoção ou leitura, mas vamos aqui então relembrar algumas coisas e conhecer outras. Então vamos lá, Mateus 1, 18, 23. O começo de uma nova história. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e vocês lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o mundo, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Fechando essa passagem bíblica, vocês se lembram que eu deixei 3 citações bíblicas para vocês poderem estar estudando, meditando, buscando mais estar próximo dessa palavra. E eu passei uma delas que foi Isaías 7, versículo 11. E agora, eu passei para vocês que Isaías é 740 anos antes de Cristo. E depois o evangelista Mateus passa novamente essa profecia de Isaías. No versículo 23, vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então nós vemos toda essa ligação, essa unidade da palavra de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, tudo voltado para a encarnação de Jesus, a espera e a realização do nascimento do menino Jesus. Então agora nós vamos mais direto à carta apostólica Patris Corde,
o coração do Pai. Por que nós lemos Mateus? Mateus e Lucas são os dois evangelistas que mais faz essa abertura de acolhimento em cima da palavra paternal. José como pai. Aí eu vou me ater agora aqui, para vocês entenderem, são 14 páginas que nós vamos estudar agora, e eu vou ficar o mais dentro da carta para não fugirmos do pensamento do Papa Francisco. Alguns de vocês que já tiveram oportunidade de ler vão aos poucos entendendo aqui o que eu estou trabalhando com vocês. E para os que não leram, então vamos manter aqui sempre, como a gente diz, ao pé da letra, a carta apostólica. O Papa Francisco começa assim: com o coração de pai, assim José amou Jesus, designado como filho de José em todos os evangelhos, principalmente esses dois evangelistas, Mateus e Lucas, que nós vamos trabalhar muito, que narram e põem José só suficiente como pai, que se encerra tudo, esse gênero paternal. Nesse texto que nós lemos, nós vamos ver a palavra justo, bem ali no comecinho, no versículo 19, José, seu marido, era justo. Ou seja, seu marido, a Sagrada Família, a família, e era justo. Na Bíblia, todas as vezes que se lê justo, se lê santo, é um homem santo. E ele estava então pronto à vontade de Deus, mesmo com toda seu medo, a sua insegurança, o anjo lhe apareceu e desse momento em diante ele se prontificou a fazer a vontade de Deus. Então essa é a primeira missão de São José que nós precisamos acolher no nosso coração, a vontade, Qual está sendo a minha vontade, qual está sendo a sua vontade diante da vontade de Deus? Será que nós estamos realizando, será que nós estamos buscando viver a vontade de Deus? Até mesmo nas nossas orações, nós que pedimos, nós que imploramos, mas temos que ver qual é a vontade de Deus na nossa vida, assim como fez o pai São José. E São José então começa toda essa vida de cuidado em volta de Jesus, que nós vamos trabalhar hoje. Há algumas passagens, algumas realidades que são os textos que nós temos nos evangelhos, colocando José sempre perto de Jesus e de Maria. Então, logo no início, José foi chamado em sonho, novamente, para que saísse de onde eles estavam, Eles saíram de Nazaré e foram para Belém. Estavam fugindo do rei Herodes, porque depois do nascimento de Jesus, eles teriam que proteger esse menino. Mas quero voltar antes do nascimento, que eu estou pulando aqui. Quando nós vamos fazer uma viagem, hoje no mundo moderno, eu quero fazer uma analogia aqui. A gente prepara a mala, nós compramos passagem de ônibus, de avião, seja lá qual o transporte, E eu fico imaginando, e eu quero chamar vocês essa atenção, José amarrando lá as trouxas, de roupa num burrinho e colocando Nossa Senhora grávida para fugir. Essa viagem que eles fizeram, e eu pesquisando, dando uma olhada, nada mais, nada menos, eles andaram em torno de 150 a 160 quilômetros no lombo de um burrinho. Então, a gente vê assim, quanta dificuldade eles passaram, e mesmo assim, diante das dificuldades, eles estavam com fé, eles estavam acreditando, eles estavam realizando a vontade de Deus, para que o menino viesse com toda a segurança. Por isso, São José teve a coragem de assumir, e também nós vamos entender daqui a pouquinho, não só de
dessa paternidade, mas a ele foi confiado pelo anjo de dar o nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. Então, passado essa vivência desse início de Jesus, no nascimento dele, José, cumprindo o seu dever, vai até o templo para que se fizesse a circuncisão. Tinha que se apresentar o menino Jesus no templo, né? Então foi feito a profecia de Simeão. Nós vamos pegar Lucas, vou ver aqui Lucas 2, 22, 35. Eu vou ler esse texto para vocês. Lucas 2, 22, 36. Terminados os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito: todo o primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então, Jesus, já desde o início, ele, sendo cuidado por José, tem toda essa proteção paternal. Vou voltar sempre a essa figura do pai, né, que José fez com Jesus. Depois, uma outra passagem muito interessante, e que nós lemos, essa é uma passagem que a gente lê mais vezes na nossa liturgia, é a passagem que Jesus, quando São José e Nossa Senhora subiu para Jerusalém para fazer, né, o licenciamento, que todos os anos eles faziam isso, Jesus estava junto, e na volta, depois de um dia de viagem, São José percebeu junto com Maria que o menino Jesus não estava com eles. Aí eu imagino, né, quando a gente passa por uma situação dessa, de perder o seu próprio filho, então eles passaram por um momento de perda do menino Jesus. Ele tinha nessa época por volta de 12 anos, e aí nós vamos ler um trechinho aqui, Lucas 2, 41 a 50, mas eu vou me ater aqui a um versículo que é o mais importante, na qual Maria, e nós colocamos Nossa Senhora, na qual Maria no Evangelho vai elucidar bem a frase do Pai. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, vamos ler a história toda para ficar mais completo? Vamos lá. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro e depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência e de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse, olha bem esse versículo agora: meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Olha que texto bonito, que evangelho muito forte. Eu entendo que os evangelistas, preocupados em narrar esses fatos do início da vida de Jesus, não tenha dúvida para mim que é o versículo na Bíblia que mais toca a paternidade de São José. É claro que na anunciação que o anjo fez, né, da chamada de puxão de orelha para São José,
acordar e assumir, né, é Maria, mas agora é a própria mãe do Cristo. É Nossa Senhora que fala: olha que seu pai, isto é palavras de Maria, olha que seu pai e eu estávamos à sua procura. Ela já nem se coloca como primeira, ela se coloca junto com José. Primeiro o pai, depois Maria. É um gesto também que fica nesse evangelho, nessa história tão bonita de humildade, né? A humildade de Maria, a humildade de José, porque eles estavam maravilhados com o seu filho. É um outro dizer para nós também nesse ano de São José que estamos vivendo, com todas as dificuldades que nós estamos vivendo, que tenhamos no nosso coração esses sentimentos de maravilhados com a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos reconhecer cada vez mais, fortalecer cada vez mais e olhar para essa beleza paternal de São José. Estamos no mês de Maria e eu fico assim muito contente, vou dizer até comovido com essa frase: olha que seu pai. Tenhamos São José como nosso pai sempre, nosso protetor, nosso guardião. Muito bem. O Papa Francisco, agora eu vou me ater à fala dele e aí eu vou procurar ler um pouquinho para não perder o seu raciocínio, né, do Papa. Ele diz assim: depois de Maria, a mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço na igreja como São José, seu esposo. Aí o Papa põe assim: os meus antecessores aprofundaram a mensagem contida nos poucos dados transmitidos pelos evangelhos, para realçar ainda mais o seu papel central na história da salvação, que então começou com o Papa Pio IX, que eu já disse, né, como padroeiro da Igreja Católica, e depois outros papas, por exemplo, o Papa Pio XII, que colocou São José como operário, que nós falamos isso no encontro passado, e o Papa João Paulo II, que colocou ele como sendo o guardião redentor, que estamos trabalhando isso hoje e que vamos fortalecer mais essa carta nos encontros próximos, certo? E dessa forma, o Papa Francisco põe que se assim completam, né, os 150 anos da declaração do padroeiro da Igreja Católica, São José. E aí ele diz assim que Jesus, né, fala da abundância do coração, né? Então o Papa quer colocar, olha bem, essa abundância de coração. Olha a sensibilidade do Papa, né? E ele coloca essas reflexões, né, da figura, e ele põe aqui até extraordinária, porque ele teve toda a condição humana que nós vivemos hoje. Todas elas, emocionais, materiais, né, de vida humana. E São José, com toda a sua, então, fragilidade, o medo, a insegurança que todos nós temos, ele aceitou toda essa missão em gesto de humildade e com coragem. Repito, que tenhamos a coragem de São José, que também faz parte da oração do Papa, que nós pedimos lá a coragem a São José. Então vou dar continuidade aqui, que o Papa Francisco escreveu. Tal desejo foi crescendo ao longo desses meses de pandemia em que pudemos experimentar no meio da crise que nos afeta. As nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns. Aí o Papa Francisco aqui faz uma menção a várias pessoas que estão assim no anonimato, como São José fez, né, mas que são importantes no dia a dia
das nossas vidas, ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente vive hoje. Aí ele enumerou todos o do setor da saúde, né, para que cuidem e para que ajudem as pessoas nesse momento difícil. Por isso falamos no início, São José é reconhecido como o santo, vamos dizer assim, das dificuldades maiores e que a igreja viveu na história. Então o Papa Francisco faz isso com muita clareza, muita fé e muita sensibilidade para nos colocarmos diante do Pai de Jesus. Ele prossegue assim: quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo no peito não semear pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós, professores mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Assim também foi São José. Por isso que ele está mencionando no tempo de hoje, mas ele está falando de São José. O cuidado que ele teve com Jesus, que ele teve com Maria e que ele teve com a Sagrada Família. Olha como esse homem é muito valioso, né? Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. Todos podemos encontrar em São José o homem que passa, como eu disse, despercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida, todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em um segundo plano, mas tem um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos eles dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão. Olha que maravilha de texto que o Papa coloca para trazer da história de São José para hoje, né? Desde lá do Verbo encarnado, que ele participou do nascimento de Jesus, passando por toda a história, e esses 150 anos fortalecido pelos papas, para chegar até 2021, diante dessa figura, né? Eu só quero voltar um texto bíblico para elucidar bastante, como eu disse desde o início. Só vou colocar aqui o Gênesis, né, 2, versículo 19 e 20, para ver como que a palavra de Deus, ela caminha sempre junto, né? Então vamos lá, 2, 19 e 20, vai dizer assim: então Javé Deus formou do solo todas as feras e todas as aves do céu, e as apresentou ao homem para ver com que nome eles a chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. Isso é para fechar esse reconhecimento que o homem que dá o nome, ele é paternal, né? Então o Papa Francisco, na sua carta, ele vai buscar em Gênesis esse fechamento da figura paternal de São José. Nós já estamos aí com 25 minutos, passado aí quase já beirando 30 minutos, diante do que nós estamos dividindo aqui para tratar, passando pela cronologia da história de São José, hoje falando um pouco mais da figura paternal, e eu quero colocar aqui a passagem bíblica do Evangelho de Mateus, da qual Nossa Senhora reconhece lá na viagem que eles perderam Jesus. Olha que seu pai e eu vamos ter essa atenção, este carinho com essa paternidade. E falando de pai, só para deixar para o próximo encontro, que nós vamos
encerrando aqui hoje, né, nós vamos trabalhar as 7 figuras do Pai que o Papa Francisco coloca. Eu pensei até em iniciar hoje, mas para a gente não perder a linha de raciocínio, né, e deixar para vocês aí um aguçar para a próxima reunião, nós vamos trabalhar isso pelo Papa Francisco, que coloca na carta, né? O que ele viu em São José? Primeiro, característica, vamos dizer assim, o pai amado. Depois, o pai da ternura, o pai na obediência, no acolhimento, na coragem, e o pai trabalhador. E por final, eu achei interessante, vocês vão ficar assim um pouquinho curiosos, mas nós vamos chegar lá, o pai na sombra. Olha que interessante, nunca tinha visto São José como o pai na sombra. E aí nós vamos entender e vamos conhecer o porquê que o Papa põe esse dizer para São José. A partir da próxima reunião, no nosso próximo encontro, nós vamos disponibilizar um e-mail da Escola de São José, que o Davi, né, que é essa parte técnica, junto com o Helder, eles estão nos auxiliando aqui, eles vão estar disponibilizando no Facebook, a partir do próximo encontro, um e-mail, né, próprio, para que a gente tenha mais essa ligação. Eu já falei no primeiro encontro, aqui a gente precisa evangelizar, nós estamos trabalhando junto, né, rezando junto, mas esse feedback, como a gente fala, esse interligar, a gente precisa muito dele. Vocês nos ajudam muito, mandando sugestões, perguntas, como eu já mencionei no início. Então a gente agradece muito, né, e pedimos que vocês realmente participem, incentive a gente também, e fazemos essa união, assim como fez São José com a sua Sagrada Família, assim como ele fez durante a caminhada, a sua missão de coragem para cuidar de Jesus. Que São José cuide de cada um de nós, para que possamos, nesse anonimato, né, sermos e sentirmos fortalecidos. Tá bem? Eu espero que essa figura paternal comece a clarear mais ainda, né, a fortalecer mais ainda o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que na próxima aula nós aprofundamos essa questão do Pai que o Papa Francisco nos coloca. Tá bem? E depois, os próximos encontros, a gente vai estudar um pouco mais a história. Aqui nós temos mais espiritualidade, vocês perceberam, né? É uma carta direcionada espiritualmente, mas depois nós vamos estudar São José, as suas características de época, a realidade do matrimônio na época, questão geográfica. Aí nós vamos pegar um pouquinho mais de história dentro desse curso. Essa introdução, os 3, 4 encontros, nós vamos ficar com toda essa questão de espiritualidade, de oração, para chegarmos bem fortalecidos e bem corajosos, assim como São José na sua história. Muito bem, então agradecemos, uma alegria novamente estar aqui nesses 30 minutos junto com vocês. Nós vamos fechar então esse nosso encontro agradecendo a Deus, né, por este momento, agradecendo a Nossa Senhora por toda a sua intercessão, né, por toda a sua vivência e o seu exemplo de vida, para no cuidado com o seu filho, né, rezando aqui por todas as mães. Domingo passado aí estávamos celebrando o Dia das Mães, lembrando aqui todas as mães que hoje também sofrem muito diante da sua família, que estão passando aí por muitos problemas de saúde, o desemprego. Tudo isso a gente precisa estar colocando no coração de Deus, no coração da mãe, para que ela interceda junto
ao nosso Deus de amor e para que sejamos cada vez mais saciados de toda essa ternura e mansidão que é a nossa mãe. Pedimos também a intercessão de São José para que possamos, ao longo desses dias, termos a coragem e enfrentar todas as dificuldades, como assim ele enfrentou, olhando sempre para Deus e nós olhando sempre para o menino Jesus. Então vamos finalizar rezando novamente a oração que o Papa Francisco nos coloca nessa carta. Um momentinho só de silêncio e pedimos a sua graça. Salve, guardião redentor, o esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Muito bem, até então o próximo encontro. Nós temos aí no nosso Facebook, se você quiser deixar sugestões, estamos aí acolhendo, e também perguntas que serão respondidas no próximo encontro. Muito obrigado, fiquem com Deus e nos despedimos na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.